Oi, professor, tudo bem? Esse é o vídeo do simulador de colisões. É, eu tô aqui com o programa aberto, deixa eu mostrar aqui como é que ficou. Eu decidi fazer ele em Python porque eu queria sair um pouco da linguagem de programação que a gente já utiliza na disciplina de fundamentos de programação, e também porque eu acho que em Python vai ser importante para minha formação acadêmica. Basicamente aqui eu utilizei da biblioteca Pygame para fazer a interface gráfica, né? E aqui também a NumPy para facilitar as contas e a biblioteca Random para gerar números pseudo-aleatórios, como eu vou mostrar logo em seguida. É, Agora eu vou passar um pouco pelo código, dando uma explicada. Bom, essa primeira parte aqui, com a inicialização das variáveis x e y, é apenas para definir o tamanho desse vetor aqui logo em seguida, né? Do vetor das posições. Pelo fato de ser 2D, são apenas o x e o y, né? No caso aqui, a posição x vai ser inicializada ali mais na frente, vai ser inicializada na posição 0 do vetor. E a posição y vai ser inicializada na posição 1 do vetor, né? Aqui dentro. Aqui é só a parte mais estética, né? O texto ali que eu coloquei, o nome e o número de matrícula aqui. E aqui é caso você queira mudar o coeficiente de restituição de velocidade no código. Deixa eu fazer uma demonstração aqui. Por exemplo, 0.8, vai perceber que as bolas vão ficando mais lentas aqui. Elas começam mais lentas aqui porque elas estão mais próximas do ponto inicial, então elas já tem algumas colisões ali que deixam elas mais lentas um pouco. E também dá pra colocar uma colisão super elástica. Daí elas vão aumentando de velocidade com cada colisão. Aqui é a definição da classe, né? Eu chamei de bola aqui, dos corpos, né? E das funções aqui. No caso, os parâmetros que eu coloquei para a classe foram a posição x, posição y, velocidade inicial x, velocidade inicial x, velocidade inicial y, o raio e a cor. E aqui é a posição da partícula, aqui é a velocidade da partícula, né? O array aqui. Essa aqui é a função de atualizar a posição, né? Vai multiplicar pelo ΔT aqui, intervalo de tempo, né? É, Aqui é a funçãozinha com a colisão com a parede. A função com a colisão com outras partículas, que foi um pouquinho mais difícil de fazer do que com a parede, né? Assim como mencionado anteriormente sobre a biblioteca NumPy, aqui é um exemplo de como eu utilizei essa biblioteca para facilitar nas contas. Nesse caso aqui, é um produto escalar, né, entre a velocidade relativa e o vetor normal. No caso, eu vou dar uma explicada aqui como que eu fiz essa função de colisão de partículas. Basicamente, eu setei uma distância entre os raios das duas, dos dois corpos. Deixa eu só encontrar aqui. É aqui. A distância vetorial entre os centros, no caso. E, e daí, basicamente, você tem um vetor normal na direção da colisão, porque daí fica mais fácil de trabalhar com os valores de velocidade. Você não precisa ficar trabalhando individualmente, multiplicando a velocidade em x e a velocidade em y. No caso aqui, eu estou pegando a velocidade relativa e calculando a velocidade utilizando um produto vetorial, né, por meio da biblioteca NumPy. É, a re- essa conta aqui ela vai dar um escalar no caso, e aqui que é o principal da, da velocidade do corpo, né? Vai pegar esse escalar,
vai multiplicar pelo normal, que é um array, né? É um vetor unitário, né? Tem o x e tem o y, a posição x e a posição y, no caso. E daí ele já vai pegar e vai colocar na velocidade do corpo em x e em y as componentes corretas já. Aí depois é só multiplicar pelo coeficiente de restituição dos dois corpos envolvidos na colisão e basicamente isso. E aqui é só um algoritmozinho para não dar erro de sobreposição e as bolas ficarem grudadas em vez de colidirem. Aqui basicamente são as variáveis, né? Todas as variáveis que eu utilizei no código. Dá para mexer em todas aqui. Aqui é da largura e altura tem relação ao tamanho da janela. A lista de bolas é só para posteriormente poder inicializar todos os corpos. A velocidade em x eu deixei assim porque eu achei que ficou melhor para visualizar quando eu executo o programa. E aqui as cores que é só puramente estético, né, dos corpos. Aqui é a parte que eu tinha falado da biblioteca random, né, da geração de valores pseudo-aleatórios. Tem até a seed aqui em cima. Eu coloquei uma seed aleatória aí, eu que só escrevi ali. Basicamente eu coloquei aleatório número de bolas, o raio inicial no caso, né? E as posições da primeira bola. E aqui eu fui só incrementando, né? E fui incrementando os, os valores para não dar erro de todos os corpos estarem no mesmo lugar, que daí eles acabam ficando grudando e não acontecem as colisões. Aqui eu vou mostrar um exemplo só aqui, se eu tirar isso aqui e colocar, por exemplo, três corpos. Deixa eu só conferir se o coeficiente tá certo. Vou deixar em 1 mesmo. 3 corpos. Aqui é só para escolher as cores de maneira aleatória, né? No, utilizando, escolhendo valores aleatórios dentro do vetor de cores, né? Esse aqui, no caso. E aqui que começa a manipulação da biblioteca Pygame, né? Da biblioteca gráfica em si. Eu vou dar uma explicada por cima aqui. Aqui é para definir as dimensões da janela, né? Eu coloquei numa variável só para ficar mais fácil de modificar caso preciso. Aqui também é a imagem de fundo que eu quis colocar, né? Um campo de futebol aqui. Daí carrega a imagem, redimensiona ela pro tamanho da janela. E tem mais da imagem aqui. Deixa eu só achar. Ah, não, é isso mesmo da imagem aqui. O arquivo que está junto com o diretório. E estético, só tem mais esse texto aqui que é o texto que eu coloquei, né? O nome completo e o número de matrícula. Aqui são as definições da, da, da janela, né? O frames por segundo e o clock que é usado para controlar o frame rate. E um booleano, né? Que enquanto estiver rodando, ele vai executar as coisas, vai ficar atualizando a janela toda vez, basicamente, né? Que é essa, essa função aqui, que é da biblioteca Pygame. E aqui é só para não dar erro por causa do FPS, não da sobreposição também. Aqui é quando você clica no X para fechar para fechar a execução do programa, né? Também é clássico da biblioteca Pygame aqui.
Aqui é para descomentar caso você queira colocar uma cor na janela e não um fundo. Dá para alternar entre os dois. E aqui são as funções da classe, né? No caso, atualizar posição, a colisão com a parede. E aqui ele está fazendo a colisão entre as partículas para todas as partículas que estão dentro da lista de partículas, né? No caso que eu tinha mostrado anteriormente ali, inicializado a lista. Aqui é para desenhar os corpos, né? De tamanho, que seria no caso o raio e tudo mais, que são as variáveis que eu já tinha setado anteriormente. Desenhar também o corpo na posição certa, né? Que no caso é o vetor de posições. E eu acho que é basicamente isso aqui para fechar o programa. E é, eu acho que é basicamente isso. O programa ele tá funcionando, tá. O coeficiente de restituição também foi uma ideia que eu tive depois que eu já tinha encerrado, né? Com tinha programado, daí eu pensei em colocar um coeficiente de restituição e acabou que deu certo. Eu acho que é isso aí.